Bibles to Psalm 119. Abram as Bíblias no Salmo de número 119. We're going to read the second stanza, but as you do that, I want to comment on the Psalms and the arrangements. Eu quero falar um pouquinho dos salmos e os arranjos And your singing. ao cantarem. It makes me want to learn Portuguese just so I can come down here and sing these psalm arrangements. Me motiva a aprender português para poder cantar com vocês nesses arranjos aí. I've never heard hymnody where the music more wonderfully matched the sentiment of the words than what you've done. Eu nunca ouvi um arranjo que combina tanto com a letra, a música que vocês têm cantado, que vocês têm feito. So you're blessed people. Vocês são um povo abençoado. So take these home and sing them and teach them to your congregation. Levem esses salmos para casa e ensine-os às congregações, às suas igrejas. And then conclude with that psalm shout, a corporate amen. E concluam com essa ordenança do salmo, o amém corporativo. Psalm 119, stanza 2. Salmo 119, versículos 9 a 16. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Amém. Amen. Almighty God, we pray now that you will teach us your statutes. Deus Todo-Poderoso, te pedimos que agora o Senhor nos ensine os seus estatutos. Open our eyes to behold wonderful things out of your law. Abra os nossos olhos para que contemplemos coisas maravilhosas da tua lei. Quicken us and make us alive. Nos torne vivos novamente, nos reavive. Bless to us the preaching of your word for Christ's sake. Amen. Abençoe a pregação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. One of the really exciting things about doing conferences with multiple speakers Uma das coisas interessantes em participar de conferências com vários pregadores is how the Spirit has gone ahead and coordinated messages. é como o Espírito Santo vai adiante coordenando as mensagens. So the other day, for example, as I'm dealing with creeds and confessionalism, Pastor Kleber is preaching on the sanctity of vows. Então, no outro dia, enquanto eu falava de credos e confissões, o pastor Alan Kleber falou sobre a santidade dos votos. And tonight's message on the third use of the law is just a companion piece to what we've just heard. E hoje a mensagem sobre o terceiro uso da lei é uma companheira daquilo que nós acabamos de ouvir. Which reminds us of how God is at work in our midst. O que nos lembra o quanto Deus está trabalhando no nosso meio. I want to tell you a story about a Brazilian farmer. Quero falar para vocês de uma história sobre um fazendeiro brasileiro. He lived way out in the wilderness, beyond the Davises. Ele vivia bem lá no interiorzão mesmo, bem além de onde os Davis moram. And he heard about this new chainsaw that was really going to make his work easier. E ele ouviu falar sobre essa serra elétrica que tornaria o seu trabalho bem mais fácil. So his next trip into town, he goes to the farm supply store and he says, I want one of these new chainsaws. Então, da próxima vez que ele foi à cidade, ele foi lá no armazém e comprou uma serra elétrica. So the guy got him one out in the box and gave it to him. He paid for it. He took it home. Então, levou ali, o vendedor tirou da caixa, deu para ele pagou e levou embora. Comes back into town next week. E aí ele volta para a cidade na semana seguinte, Slams the saw down on the counter. joga a serra elétrica no balcão, Disgusted. enojado. He said, it took me a whole day to cut down one small tree with this saw. E ele disse, me levou um dia inteiro para cortar uma árvore só com essa serra aqui. Well, the store owner said, well, let's check and see what's wrong. E aí o vendedor falou, vamos checar para ver o que está acontecendo de errado aqui. So he primes it, Então ele liga, pulls it,
puxa o motor e começa a funcionar. Farmer jumps back 5 feet. Aí o fazendeiro pula para trás. What's that noise? Que barulho é esse? Now the story teaches a very simple truth. Essa história ensina uma verdade bem básica. It's not enough to have good tools. Não é o suficiente termos boas ferramentas. You must know how to use those good tools properly. Nós precisamos saber utilizá-las de forma apropriada. And that's really what I want to deal with tonight. E é exatamente em relação a isso que eu quero lidar nessa noite. Not simply the third use of the law, Não simplesmente o terceiro uso da lei, but the proper third use of the law, or how properly to use the third use of the law. mas o uso apropriado do terceiro uso da lei. Now, let me define my terms. Deixe-me definir os termos. In the history of theology, as the church has dealt with the law of God, it has said that the law of God in the New Covenant age has 3 purposes. Na história da igreja, enquanto a teologia lida com a questão da lei, na nova aliança estabeleceu-se que existem 3 usos da lei. The first purpose is with respect to evangelism, O primeiro propósito da lei seria então relacionado ao evangelismo, to teach people the holiness of God and their own corruption, that they might be driven into the arms of Christ. para ensinar então as pessoas a santidade de Deus e a corrupção das pessoas para levá-las a Cristo. The second use is for the restraint of sin in the culture. O segundo uso é para restringir o pecado na própria cultura. And we particularly have experienced that in the West. As children of the Reformation, we have had a civilization that, up until present times, has lacked some of the problems that you have in countries that have been mostly under Romanism. E, em particular, nós temos experimentado isso aqui no Ocidente, países que tiveram a oportunidade de ter essa questão da lei, têm benefícios civis muito maiores do que aqueles países que foram colonizados, por exemplo, pelo romanismo. And the third use is the use of the law in the life of the believer. E o terceiro uso, então, é essa lei na vida do crente. As it's stated in Larger Catechism 97, Como nós lemos na pergunta 97 do Catecismo Maior, de que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral como pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral dessa lei comum a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo por tê-la cumprido e sofrido a maldição dela, em lugar e para o bem deles, e assim levá-los a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a esta lei como regra de sua obediência. the law of God in the life of the believer continually pushes him back into Christ. A lei de Deus na vida do crente, então, continua levando-o a Cristo Provokes him to thankfulness e o provoca a ser mais grato and sets before him then the rule of obedience in the walk of thankfulness. e coloca diante dele, então, essa regra de obediência e um caminhar de gratidão. But there's a particular approach to the law that really best accomplishes these things. Mas há uma forma de nos aproximarmos dessa lei que melhor traduz essa ideia desse uso. And in the second stanza of Psalm 119, the psalmist, I think, shows us the proper way to use the law in sanctification. E aqui nessa porção do Salmo 119, o salmista nos mostra a forma apropriada de utilizar a lei para a santificação. You know that Psalm 119 is perhaps the most unique chapter in the Bible. Você sabe que o Salmo 119 talvez seja o capítulo mais singular em toda a Escritura. It's an acrostic poem, É um poema acróstico, 22 stanzas, 22 estrofes, each stanza in order, a letter of the Hebrew alphabet. cada estrofe determinada pela letra do hebraico, o alfabeto hebraico. So the first 8 verses is the letter A, Então, os primeiros 8 versos são a letra A do hebraico, the next 8 B, and so forth. e os próximos 8 versos a letra B e assim por diante. And it was arranged that way for memorization. E foi arranjado dessa forma para memorização. The psalm is also unique, though, as it focuses on the character and use of the Word of God. O Salmo também é singular porque ele foca no uso, na qualidade da palavra de Deus.
There are some 11 terms used for the Bible in this psalm. Há 11 termos diferentes aqui que se referem à Bíblia. In every verse but one, there is a reference to one of those terms. E em cada versículo, exceto há um desses termos se referindo à Bíblia. Another very interesting thing Uma outra coisa interessante is that the psalm really shows us how God reveals himself through his word and his law. é que o Salmo nos mostra como Deus se revela por meio de sua palavra e lei, Because after the first couple of verses, every verse is addressed to God. porque depois dos primeiros versículos, cada versículo é endereçado a Deus. It's an extended meditation and prayer. É uma meditação e oração mais estendida. In the first stanza, which we had sung earlier, Na primeira estrofe que nós cantamos anteriormente, the psalmist celebrates the blessedness that belongs to the man who walks in God's way of law. o salmista, ele celebra a bênção para o homem que anda nos caminhos do Senhor. And concludes then with a number of resolutions. E conclui então com uma série de resoluções. Resolutions resolves to walk in obedience according to God's law. Ele resolve andar em obediência à lei de Deus. The stanza before us then, A estrofe diante de nós, então, the psalmist will show us how we use the law of God to fulfill those resolutions. nos mostra como o salmista usa a lei de Deus para cumprir essas resoluções. And I want to seek to show you that to grow in holiness, we must guard and govern our lives by the proper use of the law of God. Quero ensiná-los essa noite, então, que para crescermos em santidade, nós devemos guardar e governar nossas vidas pelo uso apropriado da lei de Deus. To grow in holiness is another way to talk about sanctification. Para crescer em santidade é um outro nome para santificação. To grow in sanctification, Crescer em we santificação. must guard and govern our lives by the proper use of the law of God. Para crescer em santificação, devemos guardar e governar nossas vidas pelo uso apropriado da lei de Deus. So by God's grace, I will seek to show you the necessity of the third use of the law, Então, pela graça de Deus, eu quero mostrar para vocês a necessidade do terceiro uso da lei, the approach to the third use of the law, a forma como nos aproximamos desse terceiro uso da lei and some practical counsel in this psalm to profit from the law. e alguns conselhos práticos de como devemos nos beneficiar com a lei. First, then, the necessity of the third use of the law. Primeiro, então, a necessidade do terceiro uso da lei. The psalmist begins by asking you a very important question. O salmista começa fazendo uma pergunta muito importante. You young people pay close attention because he actually asks the question of you. Jovens, prestem atenção, porque a pergunta é direcionada a vocês. How can a young man keep his way pure? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? It's not just addressed to young men, it's addressed to young people, men and women. Não é endereçado apenas a jovens homens, mas a jovens homens e mulheres. It's one of the most important questions you young people can ask tonight. É uma das perguntas mais importantes que vocês ouviram essa noite. The question assumes two things. A pergunta presume duas coisas. The fact that we all are born dead in sins and trespasses. O fato de que nós nascemos mortos em delitos e pecados. But the question also assumes that the person whom is addressed has been born again. Mas a pergunta também presume que a pergunta é feita para alguém que nasceu de novo. Because the person who's still in his sin cannot cleanse his way by the law. Mas porque uma pessoa que ainda permanece no seu pecado não pode guardar puro o seu caminho pela lei. So the question is addressed to you as Christian young people Então a pergunta é endereçada a você, jovem crente, and faces the obvious reality that God in his wisdom e mostra a você que Deus, em sua sabedoria, left within each of us a remnant of sin when he converted us. deixou em cada um de nós um resquício de pecado. And the remainder of our life as Christians, E pelo restante de nossas vidas cristãs, whether it's 70 or 80 years, por 70 ou 80 anos, or 4 or 5, ou 4 ou 5, is to be devoted to putting to death to sin and becoming increasingly conformed to the image of the Lord Jesus Christ. essa vida deve ser devotada então a mortificar o pecado e nos parecermos mais com Cristo. But of course, the question is addressed to all of us, isn't it? Mas é claro que a pergunta é endereçada a todos nós, não é verdade? A question addressed to every Christian. A pergunta é endereçada a todo crente. How may I cleanse my way?
De que maneira posso guardar puro o meu caminho? How may I grow in sanctification? Como é que eu posso crescer em santificação? And the answer is in the second half of the verse. E a resposta está na segunda metade do versículo. By keeping it, that is the way, my life, according to your word. Observando, ou seja, isso na minha vida, segundo a tua palavra. He sets the word before us as God's authoritative standard for holiness. Ele coloca então a palavra de Deus aqui como esse padrão para a santidade. The term translated word refers to the entirety of the Bible. O termo aqui traduzido como palavra diz respeito à inteiridade da Bíblia, toda a Bíblia. And the psalmist is saying that if you would grow in holiness, E o salmista está dizendo, se você quer crescer em santidade, if you would in fact keep your way pure, se você quer guardar puro o seu caminho, then you must guard it by the word of God. então você deve observá-lo segundo a palavra de Deus. And that means that you must watch over your life with strenuous, diligent care by applying the scriptures to your thought, your words, and your acts. Então você deve tomar cuidado para que a sua vida seja de fato moldada em suas ações, pensamentos e palavras de acordo com a palavra de Deus. It's the idea of being kept on track and kept from going astray. Então manter a vida nos trilhos ao invés de uma vida que se desvia. Now think how the law does this. Vejam como a lei faz isso. In the first place, the law exposes our sin. Em primeiro lugar, a lei expõe os nossos pecados. We put ourselves up daily on God's examination table and say, "Search me. Nós nos colocamos diariamente diante de Deus e dizemos, sonda-me, See if there be any wicked way in me." veja se há algum caminho mau em mim. We put ourselves before God's watchful eye for God to speak to us by the Spirit through the Scriptures. Nós nos colocamos debaixo do olhar de Deus para que pelo Espírito Santo Ele nos sonde pela palavra. That we might be aware of those sins that lie within. Para que possamos estar cientes daqueles pecados que ainda estão dentro de nós. And so the psalmist will tell us later that the law of God is the light of our path. Então o salmista vai nos dizer mais tarde que a lei de Deus é o nosso caminho, a direção do caminho. It's also a map. Também é um mapa. It plots the road to heaven. Nos mostra o caminho para o céu. It shows the dangerous byways and detours. Mostra os atalhos perigosos. Exposes the traps. Mostra também as armadilhas. It's God's faithful guide to our eternal destination. É o guia fiel de Deus para nosso destino eterno. And so we are to use the Word of God Então nós devemos usar a palavra de Deus to know ourselves, para conhecer a nós mesmos, to know God, para conhecer a Deus and to walk in the way of holiness. e para caminhar no caminho de santidade. Now, obviously, this implies a knowledge of the Bible. E é claro que isso implica num conhecimento da Bíblia. And again, it's addressed to young people. Mais uma vez, o endereçamento é aos jovens. God wants you to have such a knowledge of the Bible Deus quer que vocês tenham esse conhecimento da Bíblia, so that you can be governed by God through the Bible. para que vocês sejam governados por Deus, pela Bíblia, You can be corrected by the Word of God. para que sejam corrigidos pela palavra de Deus, You can be set in the path of wisdom. para que sejam colocados no caminho da sabedoria. And so it's very important. It's important for parents, as we heard this morning, Então é muito importante para os pais, como ouvimos hoje de manhã, to get our littlest ones established in the habits and patterns of prayer and Bible reading. para iniciar com os nossos pequeninos esses hábitos de leitura e oração. Develop those habits when you're young, Desenvolva esses hábitos enquanto você é jovem, the spiritual disciplines, as disciplinas espirituais, and you will grow and develop in them. e você vai crescer e se desenvolver nelas. But again, it's true for every one of us. Mas isso é verdade para cada um de nós aqui. And if you've been negligent with the Word of God, E se você tem sido negligente com a palavra de Deus, you've already heard before the importance of the Word of God in the lives of men. você já ouviu agora a palavra de Deus, a importância dela na vida de homens. But it's important in the lives of each one of us. É importante na vida de cada um de nós. Repent of your carelessness Arrependa-se da sua falta de cuidado and give yourself to the discipline and patterns of daily Bible reading and prayer. e se entregue então à disciplina e a esse padrão de leitura e oração diários. For if you do not know the Bible, Porque se você não conhecer a Bíblia,
You cannot be led by God through his law. Você não pode ser guiado por Deus por meio da sua lei. And so the necessity of the third use of the law. Essa é a necessidade do terceiro uso da lei. But this leads to the second thing that I call the approach to the third use of the law. Isso nos leva, então, ao segundo ponto. É como nós nos aproximamos a esse terceiro uso da lei. And here's where we go astray. E aqui é onde nós nos desviamos, geralmente. I call the approach spiritual. Eu chamo essa aproximação de espiritual. It's not simply being able to recite the Ten Commandments, Não é apenas ser capaz de dizer os 10 mandamentos. even reading the Bible every day. Até ler a Bíblia todos os dias. No, there must be a proper purpose and a spiritual dependence in our approach to the use of the law of God. Não, deve ter um propósito especial ao nos aproximarmos desse terceiro uso da lei. First, what is that purpose, that motivation in handling the law? Qual é esse propósito, essa motivação em lidarmos com a lei? It is to know God and to walk with Him. É para conhecermos a Deus e caminharmos com Ele. Notice what he says in 10a. Vejam o que ele diz no versículo 10a. With all my heart I have sought you. De todo o coração te busquei. Another interesting thing about this psalm is that every time one of the terms is used for God's word, the personal pronoun for God is placed there. É Not uma only is outra- the psalm addressed to God, but it's your word, your commandments, your precepts. Uma outra coisa interessante em relação a esse salmo é que todas as vezes que a palavra é mencionada, a oração é direcionada a Deus, mas a ideia sempre é a tua palavra, os seus preceitos. So the object of your Bible reading, Então, o objetivo da sua leitura bíblica, even the object of your reading of the law, até o objetivo da sua leitura da lei, is that you might know God better é para que você conheça melhor a Deus, and commune with Him E tenha- in the searching of the Scriptures. comunhão com Ele, ao buscar as Escrituras. For God's law is but the revelation of God's character. Pois a lei de Deus é a revelação do caráter de Deus. A few years ago, there was a fad in America called the WWJD. Há alguns anos atrás houve uma moda lá nos Estados Unidos chamado WWAD. What's that? What? I'm going to tell you. Okay. It's because I need to know how to WWJD. J. Okay. What would Jesus do? O que Jesus faria? Ou seja, I want OQJF. Sim? that's good. Ah, He's one of our graduates. ok. Ele se formou lá no seminário, é por isso que... Well, I designed the T-shirt. I never made it. Bom, eu fiz uma camiseta, eu desenhei uma camiseta, mas nunca cheguei a fazê-la. So the front had WWJD, Então, a frente tinha esse OQJF and the back had the Ten Commandments. e atrás teria os 10 mandamentos. What would Jesus do? O que Jesus faria? This is His Father's law. Essa é a lei do seu pai, It's His law. é a lei dele. He gave it at Mount Sinai. Ele deu lá no Monte Sinai. Before then, He wrote it on the heart of Adam. Antes disso, ele escreveu no coração de Adão. In regeneration by His Spirit, He wrote it into our hearts, giving us the ability and the love. E na regeneração pelo Espírito Santo, ele a escreveu em nossos corações e nos deu a habilidade para amá-la. So the law is not an end in itself. Então a lei não é um fim em si mesma. It's a means to know God, É um meio para conhecermos a Deus, commune with God, ter comunhão com Deus, walk with God. andar com Deus. And then, as we seek God in the law, E ao vermos Deus na lei, the great motivation for law keeping a grande motivação para a guarda da lei is to please the Father, é para agradar a Deus, to please the Son, agradar o Filho, to please the Holy Spirit, agradar o Espírito Santo, who said, "If you love me, you will keep my commandments." que diz: se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. So it's not a law keeping by rote. Então não é o guardar a lei de forma apenas obrigatória, A lifeless formalism um formalismo sem vida, that lacks all spiritual joy and strength. onde falta toda a força espiritual. It's a law keeping of communion with God, É um guardar da lei de comunhão com Deus, pleasing God,
que agrada a Deus. knowing then that we're growing in conformity to his image. Conhecendo então que estamos crescendo à sua imagem. And so we must have this purpose, this motivation in our law keeping. Então é isso, essa motivação que nós devemos ter ao guardar a lei. Second, the psalmist addresses the method of law keeping. Em segundo, ele mostra aqui o método de como guardar a lei. And shows us that it's by grace and grace alone. E nos mostra que é pela graça e graça somente. He says in verse 10, Ele diz ainda no versículo 10: do not let me wander from your commandments. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. And the end of verse 12, E no final do versículo 12: teach me your statutes. Ensina-me os teus preceitos. We find here two petitions for grace. Nós achamos aqui duas orações por graça. Take first the one we find in verse 12. Vejam primeiro aqui nós temos em versículo 12: Teach me your statutes. Ensina-me os teus preceitos. The term statutes in this psalm refers to the inexorable, inflexible nature of God's law. A ideia de preceito aqui mostra essa não mudança da lei de Deus. It's the word that's used for the structure of all the heavenly bodies. É a palavra usada também para a estrutura de todo o que foi feito nos céus. As they've all been kept in their place for millennia and do not change, Tudo aquilo que foi feito ali e é mantido por 1000 anos. so God's word does not change. Assim a palavra de Deus não muda. But we need to learn it from Him. Mas nós precisamos aprender dele. One of the primary petitions in this psalm is this petition. Uma das petições primordiais aqui no Salmo é essa petição. Teach me your statutes. Ensina-me os teus preceitos. Give me understanding. Me dê entendimento. Open my eyes that I may behold wonderful things out of your law. Abra os meus olhos para que eu possa contemplar coisas maravilhosas da tua lei. Now, for me, what's most amazing about this is that the psalmist was an inspired composer of Scripture, Para mim, o que é mais interessante aqui é que o salmista era um escritor inspirado, used by the Holy Spirit to reveal the Word of God, usado pelo Espírito Santo para revelar a palavra de Deus. and yet well aware, E ele estava bem ciente, apart from the sovereign goodness of God, he could not profit from the Word of God. que sem a soberana graça de Deus, ele não poderia aprender da própria palavra de Deus. And so daily, as we handle the Word in private, Então, diariamente, enquanto lidamos com a palavra em particular, in family, em família, under its preaching, debaixo da pregação, this must be our constant prayer. essa deve ser a nossa oração constante. We're not to handle the Bible in our own strength, our own intellect. Não podemos lidar com a palavra de Deus com a nossa própria força ou intelecto. No, we are to cry out to God for grace that He will give us understanding. Precisamos clamar a Deus para que Ele nos dê entendimento. Again, an understanding that goes beyond the bare words, Ou seja, o entendimento vai além das próprias palavras aqui, but understanding how those words apply to us. mas entendendo como essas palavras se aplicam a nós. That's the idea of give me understanding. Essa é a ideia de dê-me entendimento. Our thoughts, our habits, our motivations. Nossos pensamentos, hábitos e motivações. And so as you handle the Word of God, Ao lidar com a palavra de Deus, do so in absolute dependence upon the Spirit to be your mentor. faça em total dependência do Espírito Santo como seu mentor. But what's exciting about that is you have your own private teacher in the Holy Spirit. O que é empolgante em relação a isso, então, é que o Espírito Santo é o nosso professor particular, Who dwells in each one of you que habita em cada um de vocês and will hear that prayer e ouvirá essa oração and give you that insight and instruction from His Word. e lhe dará esse insight e instrução da sua palavra. Now, the second prayer of grace is grace to be able to obey. A segunda oração de graça é graça para obedecer a palavra. Verse 10, Versículo 10. do not let me wander from your commandments. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. You see, the psalmist was well aware that he could not cleanse his way by the Word of God, by himself. O salmista sabia que ele não podia purificar os seus caminhos por ele mesmo. He could not walk in the blessed way by himself. Ele não podia andar no caminho abençoado por ele mesmo. There was nothing in him to enable him to keep
the law of God, Não havia nada nele que o capacitava de guardar essa lei. left to his own strength, Deixado então à sua própria força. and there's nothing in you and me. E não há nada em mim, em você. And so again, it's not gritting our teeth and pressing on and obeying. Então não é simplesmente nos prepararmos e nos dedicarmos para obedecer. It's crying out to God for grace to obey. É clamando a Deus por essa graça para obedecer. Another frequent petition in this psalm is that God would quicken the writer. Uma outra petição constante nesse salmo é que Deus trouxesse um reavivamento ao escritor. It's good and proper that we pray for the revival of the church. É bem apropriado que oremos pelo reavivamento da igreja. But this psalm teaches us to pray daily for our own revival, Mas o salmo ensina que nós devemos orar diariamente pelo nosso our reavivamento, quickening. nosso avivamento. It's simply what Paul means when he says, be filled with the Holy Spirit. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Be led by the Spirit. Sejam guiados pelo Walk in Espírito. step with the Spirit. Andem com o Espírito. This is living daily in dependence on the Spirit of Christ to give us grace to obey and the Spirit of Christ to sanctify us. Isso é viver diariamente com o Espírito Santo, rogando a Ele que nos dê a graça para andarmos com Ele We are to diariamente. use means, Devemos usar os meios, but we don't sanctify ourselves. mas não santificamos a nós mesmos. The Spirit of Christ applies to us the work of Christ to sanctify us. É o Espírito Santo que aplica em nós a obra de Cristo para a nossa santificação. And so if you approach the law of God in your own strength, Então, se você se achega à lei de Deus na sua própria força, depending on your own mental faculties, dependendo das suas próprias faculdades mentais, your own ability to obey, na sua própria habilidade para obedecer, you will not profit from the third use of você the law. não se beneficiará com o terceiro uso da lei. But if you humbly cast yourself on Christ, Mas se você humildemente se esconder em Cristo, you will profit, você será beneficiado, because Christ has purchased this grace for you. porque Cristo conquistou essa graça por você. There's a great infinite store of it, E Ele tem isso armazenado de forma infinita. and he loves to pour out his grace through his Spirit on his people. E Ele ama derramar essa graça pelo seu Espírito ao seu povo. So we've seen the necessity of the third use of the law Então nós vimos a necessidade do terceiro uso da lei, and the approach to it a forma como nós abordamos o terceiro uso for our sanctification. para a nossa santificação. Well, now some 5 practical suggestions the psalmist gives us for profiting from the third use of the law. E agora nós temos então 5 sugestões que o Salmo nos dá em como nos beneficiarmos com o terceiro uso da lei. First, memorize it. Primeiro, memorize essa lei. He says in verse 11, your word have I treasured in my heart, No versículo 11 ele diz: guardo no coração as tuas palavras, that I might not sin against you. para não pecar contra ti. He's talking now about his lifelong practice. Ele está falando aqui sobre a sua prática de toda a vida. The heart, the center of being, O coração, o centro do ser. the center of the intellect and the affections and the will, O centro do intelecto, das afeições, da vontade. the activity of the soul. A atividade da alma. Here the psalmist says he has been laying up a great treasure, Aqui o salmista diz que ele está guardando um grande tesouro. and that treasure is the memorization of God's word. E esse tesouro é a memorização da palavra de Deus. Now the term that's used here, word, is different from the term we had earlier. E o termo que é usado aqui para a palavra é diferente do que usamos antes. And although it would include all of the Word of God, it focuses on the promises of God. E apesar de conter toda a palavra, é um foco nas promessas de Deus. So yes, we should know the law of God. Então, é claro, devemos conhecer toda a lei de Deus. I hope that you young people not only know the 10 commandments in order, but have memorized the 10 commandments. Eu espero que vocês jovens não saibam apenas os 10 mandamentos, mas tenham memorizado os 10 mandamentos. We are to know God's precepts, Devemos conhecer os preceitos de Deus, but particularly His promises, mas em particular suas promessas. which again is where He's pledging Himself to give us the grace that we need. Que é exatamente onde ele se compromete a nos dar a graça que nós precisamos.
So it was his practice. Então era a prática do salmista. So he could say in the end of verse 16, Para que ele diga então no final do versículo 16: I shall not forget your word. Não me esquecerei da tua palavra. Think of the example of our Savior. Pense no exemplo do nosso Salvador. There's a remarkable description of his use of the word of God in Isaiah 50. Há uma descrição maravilhosa do seu uso da lei em Isaías 50. These are one of those passages called the servant passage. It's É uma about das, Christ. uma das passagens que falam sobre o servo do Senhor, que apontava para Cristo. So this is the Savior speaking prophetically. Aqui está o Salvador falando de forma profética. Read verses 4 and 5, please. Isaías 50, versículos 4 e 5. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. The Savior said that as a teacher, he So- had the tongue of a learner, the tongue of a disciple. O Salvador diz que, enquanto um mestre, ele tinha o ouvido de um aprendiz, So he could sustain the weary. para que ele pudesse, então, sustentar o cansado. Ele, na verdade, tinha uma língua de erudito para sustentar o cansado, melhor dizendo. In a sense, he talks about his morning devotions. Num certo sentido, ele está falando aqui de suas devocionais pelas manhãs. He awakens me morning by morning. He awakens my ear to listen as a disciple. Ele me desperta todas as manhãs como um discípulo. So when he was 12 years old, Então, quando ele tinha 12 anos de idade, what was he doing? o que ele está fazendo? He was in the temple, Ele estava no templo, astonishing the teachers with his grasp of Scripture. maravilhando aqueles mestres com o seu conteúdo das Escrituras. He was not doing that in his divine nature. Ele não estava fazendo isso enquanto Deus. He was doing that as a 12-year-old who had memorized the Word of God. Ele estava ali como um adolescente de 12 anos que havia memorizado as Escrituras. Beginning of his ministry, E no fim do seu ministério, he was taken out as the second Adam into the wilderness. na verdade, no começo do seu ministério, ele foi levado como um segundo Adão ali ao deserto, Through his 40 days of probation, para os 40 dias de sua provação. and Satan comes with 3 powerful temptations. E Satanás vem com 3 tentações fortíssimas. Physically exhausted, hungry, weak, Ele está fisicamente exausto, com muita fome, bem fraco. and how does he push back? How does he resist those temptations? E como é que ele resiste à tentação? By quoting Scripture. Citando Escritura. You see, as you can quote Scripture to the devil, Então, he flees you. se você cita Escritura para o demônio, ele foge de você. He's hanging on the cross. Ele está ali, na cruz, In the darkest hour of dereliction, na hora mais escura de sua vida. his soul is soaking in the just wrath of God. A sua alma está absorvendo a ira de Deus. How does he sustain himself? Como é que ele se sustenta? With the second half of Psalm 22, Com a segunda metade do Salmo 22, which reminded him, this is why he quotes the first part, reminded him that he would be victorious. que por isso que ele cita a primeira parte, que, lembrando que ele seria vitorioso naquilo tudo. And so he's modeled for us how we may use the Scripture in temptation, in trial, in suffering. Então ele foi um modelo para nós em como nós usamos a Escritura em tempo de aflição, de muita tristeza e tribulação. But you must have a discipline of memorizing Scripture, Então você deve ter uma disciplina na memorização das Escrituras, laying up this treasure. guardando esse tesouro no coração. And that will lead to something else we'll refer to in a moment. Isso nos levará então a algo que falarei mais à frente. A second practical suggestion from this stanza Uma segunda prática aqui modelada, exemplificada nesse salmo, related to our communing with God in our searching of the Scriptures que está relacionada à nossa comunhão com Deus enquanto buscamos a palavra, is that we learn and obey for His glory. é que nós aprendemos e obedecemos para a sua glória.
Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Bendito és tu, versículo 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. I think Matthew Henry gets at the crux of this verse by turning the order of the words around. Eu creio que o Matthew Henry, ele chega mais corretamente à interpretação desse versículo, invertendo a ordem. Teach me thy statutes, that I may know how to bless thee, who art to bless God, and that I may be blessed in thee. Ensina-me os teus preceitos para que eu possa, então, lhe abençoar, lhe bendizer, pois tu és um Deus bendito, e para que eu seja abençoado em ti. In the first two verses of the psalmist reflected on God's blessing in his life. Nos primeiros 2 versículos do Salmo, o salmista reflete sobre as bem-aventuranças de Deus na vida dele. But here he shows that the whole goal is that God would be blessed through the life of the psalmist. Mas aqui então ele mostra que o objetivo é que Deus seja bendito pela bênção na vida do salmista. So we handle the law, Então nós lidamos com a lei, we obey God, nós obedecemos a Deus that he might be glorified and honored in us. para que ele seja glorificado e honrado em nós. In our formal worship, Em nosso culto formal, which should flow out of our daily walk, que deveria fluir da nossa caminhada diária, but in this concept that we've heard much about today, that we're to live for God's glory. mas nesse conceito também do qual ouvimos tanto hoje, que nós devemos viver para a glória de Deus. And so we obey that God might be glorified. Então nós obedecemos para que Deus seja When glorificado. we obey for God's glory, then we know that we are going to be sanctified. E se obedecemos para a glória de Deus, nós sabemos que nós seremos santificados. The third practical suggestion, A terceira sugestão bem prática, and one that you probably have not thought about, e uma que você provavelmente não pensou a respeito. share with others what you are learning. Compartilhe com os outros o que você está aprendendo. Verse 13, Versículo 13. with my lips I have told of all the ordinances of your mouth. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Ordinances refer to the judgments of God, the reflections of God's justice and providence as they're explained in Scripture. Juízos aqui dizem respeito aos atos de providência do próprio Deus explicados na palavra. And the psalmist is saying that, you notice in verse 12, teach me your statutes. As he's learning, he's telling. O salmista diz aqui, então, no versículo 12, enquanto ele está aprendendo, ele está dizendo aqueles estatutos e preceitos. There's no better way to remember something that you've studied than to tell somebody else about it. Não há uma forma melhor de aprender e guardar o que você está aprendendo ensinando a outros. How many times have you thought you understood something until you started trying to explain it to someone else? Quantas vezes você começou a entender alguma coisa de fato enquanto você ensinava aquilo ao outro? That's why, as teachers, we give examinations. É por isso que, enquanto professores, nós damos provas. We want the students to master that material and be able to give it back to us, not in our words, but in their words. Nós queremos que os alunos dominem tanto aquele conteúdo que eles nos devolvam a ideia, não nas nossas palavras, mas nas palavras deles. So it's a second step of memory. Então é um segundo passo de memorização. You study Você estuda, and understand, entende, and then you tell. e aí você conta, You share. você compartilha. And so the practical suggestion from the psalmist is that we ought to be, as we are getting some promise or kernel or truth or conviction of sin in our Bible reading, that we share it with somebody that day. Então a sugestão prática do salmista aqui é, enquanto temos esses benefícios todos da nossa leitura bíblica, que nós compartilhemos isso com outros. Make it the pattern with your husbands, your wives, your parents, your children, to be sharing something you learned that morning in the Word. Torne isso um padrão na sua família. Quando você aprender alguma coisa na palavra, compartilhe imediatamente. It will bless them, Abençoará os outros and it cements that truth in your mind. e vai concretizar aquela verdade na sua mente. This also ties into witnessing. Isso também diz respeito ao que chamamos de testemunhar. As you're reading the Bible, think, what's something here that I can bring up in a conversation today? Enquanto você está lendo a Bíblia aqui, você pode pensar, como é que eu posso usar isso numa conversa hoje? And as you leave the house, ask that God would bring someone into your path
with whom you could interact with something you've read in Scripture, particularly as it relates to all of the things going on around us in the world. E aí, ao sair de casa, você pede a Deus que traga alguém para você, com quem você possa conversar sobre aquilo que você aprendeu na Bíblia, relacionado às coisas, às circunstâncias que estão acontecendo. Again, these are suggestions that are set forth in the larger catechism with respect to preaching. Essas são algumas sugestões colocadas aqui no Catecismo Maior em relação à própria pregação. Question 160, we won't read the whole question, but how to profit from the Word of God preached. A pergunta 160, por exemplo, como é que nós aproveitamos a palavra pregada? Says, after the sermon, Diz, depois do sermão, we are to meditate and confer, which means to talk about it. nós precisamos meditar e conversar a respeito dela. It's a glorious thing that God's given us the Lord's Day. É uma coisa maravilhosa que o Senhor nos deu o dia do Senhor. And one of the things that we should be doing with it, E with uma das ourselves coisas- and our children, is after the sermon, discussing the sermon. E uma das coisas que nós devemos fazer nesse dia é, justamente com os filhos, conversar a respeito do sermão. I don't know if in Brazil, if you have the custom of children's sermons, Eu não sei se aqui no Brasil vocês têm o costume de sermões para crianças, where the pastor will call the children up and give them a little ditty. onde os pastores vão chamar algumas crianças à frente e dar uma pequena exortação a elas. Well, in Houston, I had a young father come to me and ask me why I didn't do children's sermons. E lá em Houston, quando eu pastoreei, um pai veio me perguntar por que eu não fazia isso. So I asked him, I said, well, how much do you expect your child to get from a children's sermon? 1 point? E aí eu perguntei para ele, quanto você espera que seu filho retenha desse sermão infantil? 1 thing? Uma coisa? He thought that was a stupid question. Yes. Ele pensou que isso era uma pergunta estúpida e So ele I disse said- sim. Can you not take your child home and discuss the sermon with him and let him get one thing out of it? Então você mesmo não pode chegar em casa e discutir o sermão com ele para que ele então apreenda essa uma coisa que ele aprenderia ali? Now, as preachers, we should be aware of the presence of children and speak to them. Sim, como pregadores devemos estar cientes da presença das crianças ali e falar com But elas. so often, parents expect us to do their work for them as well. Mas os pais esperam que nós façamos o trabalho deles também. And so, discuss the sermon with your children. Talk about it. Conversem então com seus filhos sobre o sermão. You'll remember it better, Você lembra melhor do sermão and they will as well. e eles também lembrarão. Now, the same is true when you leave the service after the sermon. A mesma coisa é verdadeira quando você sai do culto depois do sermão. We really would like to hear more than thank you or that was a good sermon. Nós realmente queremos ouvir mais do que muito obrigado, isso foi um bom sermão. What we'd really like to hear was just one little thing that made it a good sermon. O que nós queremos ouvir é aquele comentário, uma coisinha que fez então o sermão bom. I really appreciate that point you said. Dizer algo como, eu realmente agradeço por aquele ponto que você utilizou. Or I hadn't thought about that before. Não havia pensado nisso antes. Or, you know, God really spoke to me about this. Ou Deus realmente falou comigo nessa área. Again, profitable for you Vejam, é proveitoso para vocês and a blessing to the preacher. e uma bênção para o pregador. So to develop the habit of talking about what you're learning in Bible reading and in sermons. Então desenvolva o hábito de compartilhar o que você está aprendendo em leitura e também na pregação. A fourth practical suggestion. A quarta sugestão prática aqui. Avoid the mechanical approach to Scripture as an unloved obligation. Evite essa aproximação mecânica à escritura como uma obrigação sem amor. Notice how the psalmist loved the Word of God. Vejam como o salmista amava a palavra de Deus. Verse 14. Versículo 14. I have rejoiced in the way of your testimonies as much as in all riches. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos Verse do que 6. com todas as In riquezas. verse 16, I shall delight in your statutes. Versículo 16. Terei prazer nos teus decretos. Literally, delight myself in your statutes. Eu me deleito nos teus decretos. How do you approach the Word of God as you read it? Como é que você se achega à palavra de Deus ao lê-la?
I heartily agree with Dr. Beakey that we must have a systematic approach to Scripture. Eu concordo com o Dr. Bick que nós devemos ter uma abordagem sistemática da palavra de Deus. I use a Bible reading guide. Eu uso um guia de leitura bíblica. It helps me greatly to be faithful. Me ajuda a ser fiel na leitura. I've used the same one for 45 years. Eu uso o mesmo há 45 anos. McShane. Feito por I Robert tried one McCheyne. year not using it and doing something else, and I was miserable. Eu tentei usar um outro uma vez e eu falhei, não gostei. But the temptation with the Bible reading guide Mas a tentação em relação a esses guias de leitura is to check the box. é simplesmente ir ali e checar a leitura do dia. Pronto, fiz isso. Done today's reading. Já fiz o que eu tinha que ter feito hoje. But that's not the psalmist's approach, is it? Mas essa não é a abordagem do You salmista. see, he cherishes this word. Veja, ele se delicia nisso aqui. He loved it. Ele ama a palavra. It was one of his greatest pleasures. Era um dos prazeres maiores de sua vida. He couldn't wait to get up and open it. Ele não conseguia esperar para acordar e abrir a Bíblia. Commune with God. Ter comunhão com Deus. And you must have that delight in the Word of God if you're going to profit from it. E é esse prazer que você deve ter se você quer tirar benefícios daqui. And then the fifth practical suggestion, E aí a quinta sugestão prática: and that is to meditate on it. meditar no que você lê. And I don't need to develop this point now since it was so well developed in the last message. Just look what the psalmist says in verse 15. Não preciso desenvolver esse tema, já que foi tão bem feito pelo pastor Joe Bick anteriormente. Vejam apenas o que é dito aqui no versículo 17. I will meditate on your precepts and regard your ways. Perdão, versículo 15. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. The precepts, God's authoritative law. Os preceitos são a lei autoritativa de And Deus. you see the parallel. Meditate on your precepts and then regard, which means look upon. E você your vê aqui ways. o paralelismo: meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. So you must learn to meditate in the scriptures, Então você deve aprender a meditar nas Escrituras, to mull over what you've read, para ficar pensando e remoendo aquilo que você leu, to apply it to yourself in those very areas you need to be cleansed by the Spirit through the Word of God. para aplicar na sua vida exatamente naquelas áreas em que você ainda precisa ser purificado por Deus. Meditate over the sermon Medite sobre o sermão, until it's woven into your heart, até que ele seja aqui costurado no seu coração, and then you will profit. e então você será beneficiado. So we need to keep in mind these 5 practical suggestions. Então precisamos ter em mente essas 5 recomendações. Memorize, Memorize a palavra, obey and learn for God's glory. obedeça e aprenda para a glória de Deus. Share with others what you're learning. Compartilhe com outros o que você está aprendendo. Handle the word with delight, love, pleasure. Lide com a palavra com prazer e regozijo Meditate on it. e medite nela. As you approach the third use of the law in this manner, Ao usar o terceiro uso da lei dessa forma, you will profit. você será beneficiado. You will cleanse your way. Você tornará limpo o seu caminho. You will grow in holiness, Você vai crescer em santidade and God will be glorified in your life. e Deus será glorificado na sua vida. So I want to ask you, Então quero perguntar a vocês nessa noite: how do you use the law of God? como é que você tem usado a lei de Deus? I want to ask some of you here tonight who are not Christians to answer that question. Quero perguntar a vocês aqui nessa noite que não são crentes ainda: como você responde essa pergunta? And there's probably 2 categories of you. Provavelmente há 2 categorias aqui. Some of you use the law of God as a means of acceptance with God. Talvez você use a lei de Deus como uma forma de aceitação perante Deus. You think you're not so bad. Você crê que você não é tão mal assim. If your good deeds outweigh your bad deeds, Se as suas boas obras são melhores ou em maior número do que as suas más obras, God will take you to heaven. Deus vai te levar para o céu. But that's not the purpose of God's law. Mas esse não é o propósito da lei de Deus. If you understood one little piece of the law of God, you would know you are a filthy, corrupt, condemned sinner. Se você entendeu um pouquinho da lei de Deus, você sabe que você é um pecador corrupto. You're abusing the law. Você está abusando a lei. And you continue abusing the law, and you will go to hell. E você vai continuar abusando essa lei e você vai acabar no inferno.
Others of you abuse the law because you hate the law. Outros aqui, descrentes, abusam a lei, odiando a lei. It does expose you, Ela te expõe and you hate it. e você odeia essa lei. You fight back against it. Você luta contra ela. You would destroy it if you could. Você destruiria essa lei se pudesse. But that's because your conscience Mas isso é porque a sua consciência is well aware é bem ciente that the law condemns you. de que a lei lhe condena. Now, whichever category you're in tonight, Então, em qualquer categoria que você se encontre nessa noite, my appeal to you right now is that you would repent of your abuse of God's law o meu apelo a você é que você se arrependa desse abuso da lei and flee to the Lord Jesus Christ. e fuja para o Senhor Jesus Cristo. Now, some of you are doing this as church members. Alguns têm feito isso como membros de igreja. You have been hypocrites. Vocês têm sido hipócritas. And even as you sit here and think about coming to Christ, E vocês estão aqui sentados pensando em se achegar a Cristo. some demon is whispering in your ear, it's too late. Algum demônio está sussurrando no seu ouvido. É tarde demais. You've abused God's law too much. Você abusou a lei de Deus demais. You've lived a life of hypocrisy and deceit for too long. Você tem vivido uma vida de hipocrisia e engano por muito tempo. You're too great a sinner. Você é um pecador grandioso. Well, let me ask you a question. Deixe-me fazer uma pergunta. Are you a greater sinner as Father Adam, Você é um pecador tão grande quanto o pai, nosso pai Adão, who murdered the entire human race? que assassinou a humanidade inteira? A greater sinner as the Apostle Paul, Um grande pecador, tanto quanto o apóstolo Paulo, who murdered, persecuted Christians? que perseguia e matava cristãos, As Manasseh, como Manassés, who literally destroyed the Old Covenant church by his idolatry? que literalmente destruiu a igreja do Antigo Testamento por sua idolatria. And yet God saved each one of them Mas Deus salvou cada um deles, because God loves to save sinners. porque Deus ama salvar pecadores, So let nothing keep you away, para que nada possa lhe impedir, and let nothing hinder you. nada seja um obstáculo, For Christ has thrown his arms wide open. porque Cristo tem os seus braços abertos, He says, "Come unto me, dizendo: venham até mim, all you that are weary and heavy laden, todos os que estão cansados e sobrecarregados, and I will give you rest." e eu lhes darei descanso. Christian, Cristão, how are you using the law? como é que você está usando a lei? Some of you are very ignorant of the law. Alguns aqui são ignorantes da lei. You perhaps bought into the lie that Christianity is all of grace and there's no law involved. Talvez você tenha comprado aquela mentira de que o cristianismo tem tudo a ver com graça e nada a ver com a lei. But the law doesn't fight against grace. Mas a lei não luta contra a graça. Grace produces the love for the law and the ability to begin to walk in the law. A graça é quem produz esse amor pela lei e a possibilidade de andar na lei. And you need to repent of your ignorance of the law. Você precisa se arrepender da sua ignorância em relação à lei. You have lived insultingly in the presence of God. Você tem andado então de forma a insultar na presença de Deus. And begin now by God's grace to acquaint yourself with the law of God. E comece então agora pela graça de Deus a se aproximar dessa lei maravilhosa. No better place to begin than in the shorter catechism and larger catechism's exposition of the Ten Commandments. Não há lugar melhor para onde começar do que na exposição do catecismo maior dos 10 mandamentos. But of course, none of us who are in Christ Mas mais uma vez, nenhum de nós que estamos em Cristo have used the law as we ought. temos usado a lei como deveríamos. And we're well aware of that. Estamos bem cientes dessa questão. But we're not to despair. Mas não precisamos nos desesperar. We too repent of our neglect of God's law. Nós também nos arrependemos da nossa negligência em relação à lei de Deus. We come to Christ not just for pardon, E nos chegamos a Cristo não apenas pelo perdão, but for that grace of which we spoke, mas por essa graça da qual falamos nessa noite. to learn it, Para aprendê-la, to walk in it. para andar nela. And above all, E sobretudo, you cling to the Lord Jesus Christ, você se apega ao Senhor Jesus Cristo, the great lawkeeper, o grande guardador da lei, who's all things for all of his people. que fez tudo isso pelo seu povo. Amen. Amém.